Eu não sabia o que pensar ou o que fazer. Eu estava desesperado. Pensei em seguir em frente com o carro, mas fiquei com medo de cair em algum buraco, sei lá, pois eu não via nada, não existia nada e eu nem sabia onde eu estava. Então desliguei o carro e fiquei ali, com o rádio chiando, parado por algum tempo, e não me lembro de mais nada. Saudações! Meu nome é Rodrigo e o meu relato é sobre um caso muito estranho que aconteceu comigo já há muitos anos, precisamente no ano de 1992. Guardo este fato em minha mente e jamais o esquecerei devido à estranheza dos acontecimentos. Para os céticos, garanto que foi verdade, mesmo que ninguém possa confirmar, pois o fenômeno aconteceu quando eu estava sozinho em uma experiência única e surpreendente. No ano de 1992, eu namorava uma linda garota chamada Rosana, a qual conheci na festa de aniversário do meu melhor amigo na época. Quando eu vi a Rosana pela primeira vez, eu já me apaixonei, pois ela era linda, loira, olhos verdes, cabelos lisos e longos, totalmente encantadora. Dançamos na festa e logo nos identificamos um com o outro. Pouco tempo depois, começamos a namorar. Os pais de Rosana moravam em um sítio no Mato Grosso do Sul, mas ela, naquela ocasião, estava morando com uma tia em uma cidade do interior paulista, que era também onde eu morava naqueles tempos. Ela dizia que ela foi morar com a sua tia para ter mais chances de estudar e de conseguir um bom emprego, pois na cidade onde ela morava, em Mato Grosso do Sul, não existiam oportunidades de estudos e nem tampouco de trabalho. O tempo foi passando e Rosana disse para mim que passaria uma parte das suas férias no sítio dos seus pais, pois fazia tempo que não os via. Eu gostaria muito de poder ir com a Rosana e ficar com ela em suas férias no sítio dos seus pais, pois além de podermos ficar mais tempo juntos, também seria um ótimo passeio e uma boa oportunidade para conhecer lugares novos. Só que eu trabalhava muito e eu não teria férias tão cedo, então isso não seria possível. Entretanto, eu recentemente havia recebido um prêmio no trabalho e tinha direito a alguns dias de folga na empresa, devido a ter realizado algumas tarefas à noite. Com isso, eu consegui tirar 3 dias, que, emendando com o fim de semana, se transformariam em 5 dias. Já era alguma coisa, né? Então eu planejei levar a Rosana de carro, ficar lá 3 dias e voltar sozinho para trabalhar. Rosana depois voltaria de ônibus e eu a buscaria na rodoviária. Tudo estava perfeito. Meu carro era bem novo e era um veículo muito bom na época. Eu cuidava bem dele, sempre fazendo revisões, então eu nem me preocupava com a parte mecânica. Chegada a data, partimos para a viagem. Da nossa cidade de origem até o sítio onde moravam os pais de Rosana, tinha aproximadamente 860 quilômetros. É bom observar que naquela época os recursos tecnológicos que temos hoje em dia, como o GPS, celular e internet, ainda não estavam presentes no nosso dia a dia. As rotas das viagens eram feitas por mapas de papel mesmo. Eu usava um que consegui no Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, e esse era bem completo. Quando chegou a data marcada, eu e a Rosana partimos para a tão esperada viagem. Era começo de julho de 1992, uma quarta-feira.
Tudo transcorreu tranquilamente durante a viagem. Passamos por lugares lindos, com incríveis paisagens. O sítio onde moravam os pais de Rosana era um tanto afastado da cidade, sendo que tínhamos que pegar um trecho de estrada de terra, mas valeu a pena. Seus pais foram muito simpáticos comigo e me trataram muito bem. Lá, andamos a cavalo, pescamos, fizemos passeios pela região. Foi tudo maravilhoso. Quando chegou o sábado, conforme combinado, eu arrumei as minhas coisas para o retorno. Devido a estar me sentindo tão bem lá, no sítio dos pais da Rosana, eu enrolei e acabei saindo de lá já bem tarde, até anoitecendo. Rosana e seus pais ficaram preocupados por eu partir naquele horário, pois eu não conhecia bem a região e tinha um longo trajeto pela frente. Mas mesmo assim, eu resolvi ir, pois eu queria, já no domingo, estar em casa para me preparar para trabalhar na segunda-feira. Então, parti. Peguei a estrada de terra próximo ao sítio dos pais da Rosana e já estava escuro, pois naquela época do ano os dias eram mais curtos. Como o tempo estava nublado, ameaçando chover, a noite se tornou ainda mais escura. Meu carro tinha ótimos faróis e ainda tinha mais 4 auxiliares, 2 que já estavam no carro e mais 2 próprios para neblina, que eu coloquei antes de partirmos para a viagem, como precaução, pois eu sabia que pegaríamos trajetos bem escuros e afastados das cidades. Percorri alguns quilômetros daquela estrada e estava uma ventania danada. Os galhos das árvores balançavam e chacoalhavam bastante. Dava uma impressão terrível. E então começou a chover. Eu seguia por aquela estrada de terra já por um bom tempo, até que em um certo ponto eu vi algo caído na estrada. Era uma árvore que deveria ter sido derrubada pelo vento ou pela chuva. Eu não conseguiria passar, então eu me lembrei de que havia um desvio na estrada a alguns quilômetros atrás e voltei. Chegando no local, encontrei, na verdade, 2 desvios, um para a esquerda e outro para a direita. Imaginei que, pegando o da direita, eu seguiria, de certa forma, em direção à cidade e acabaria encontrando o caminho certo. Então virei em direção à direita e segui em frente. Rodei alguns quilômetros, mas eu já não tinha a certeza de que aquela estrada me levaria para a cidade. A chuva havia parado e, conforme o caminho se seguia, eu comecei a notar no céu umas luzes estranhas. Era como neon, ou feixes de luzes suaves, nas cores azuladas, esverdeadas e avermelhadas. Isso sobre o caminho que eu estava fazendo. Eu achei aquilo estranhíssimo, mas segui em frente. Avançando mais um pouco, notei que algo estranho estava acontecendo. Parecia que a escuridão estava aumentando. No caminho inteiro, com os 6 faróis do carro ligados, os 2 originais mais os auxiliares, eu via toda a vegetação à volta e os detalhes da estrada normalmente. Porém, a partir daquele momento, parecia que não havia mais nada em volta. Parecia que eu estava em uma estrada no alto de uma serra e que em volta havia algum tipo de despenhadeiro ou abismo, pois não existia nada para se observar ao redor. Nesse ponto, eu fiquei realmente assustado. Então parei o carro e abri o vidro. Não se ouvia absolutamente nada, nem o ruído do vento ou da vegetação balançando, nem insetos ou outros animais noturnos. Eu só ouvia o som do motor do carro. Então desci do automóvel para observar melhor os arredores, mas deixei o motor ligado para manter a carga da bateria e ter todos os faróis acesos para iluminar em volta. O que eu vou contar agora
É algo incrível, anormal, estranho e muito bizarro. Eu aposto que ninguém acreditará, mas aconteceu mesmo. Eu sei, porque eu estava lá. Não havia nada ali. Simplesmente nada. Quando eu digo nada, estou falando sobre vegetação, pedras, céu, estrelas, nuvens. Nem mesmo a estrada estava ali. Não havia nem o chão. Eu estava pisando em nada. Os faróis do carro iluminavam bem longe, mas eu só via o carro e os feixes das luzes dos faróis, que seguiam até se perderem na escuridão total. Não havia onde pisar. Não existia nenhum tipo de limite, nada nas laterais, nem em cima, nem embaixo. Olhando-se ao redor, era tudo completamente negro, um vazio, um breu apavorante. Eu me senti perdido e angustiado. Eu não sabia o que fazer. Voltei para o carro e notei que nem as estações de rádio funcionavam. Só existia chiado. Eu não sabia o que pensar ou o que fazer. Eu estava desesperado. Pensei em seguir em frente com o carro, mas eu fiquei com medo de cair em algum buraco. Sei lá, pois não se via nada, não existia nada e eu nem sabia onde eu estava. Então só desliguei o carro e fiquei ali, com o rádio chiando, parado por algum tempo. E não me lembro de mais nada. Acredito que eu acabei ou dormindo ou desmaiando. Horas depois, despertei assustado, pois de repente escutei um barulho enorme e quando abri os olhos, eu vi um trator na minha frente. Já era de manhã, pois tudo estava claro, graças a Deus. O motorista do trator desceu e perguntou: "Tá tudo bem, garoto?" Eu disse que não sabia e perguntei onde eu estava. E ele me disse qual era aquela estrada. Era exatamente a estrada que eu estava antes de desviar por causa da árvore. Então agradeci ao homem. Segui em frente. Cheguei na rodovia principal. Coloquei gasolina no carro e segui viagem. Até hoje, eu não sei o que aconteceu. Não sei se o que houve tem a ver com as luzes que eu vi no céu, ou se não teve. Mas também não sei que luzes eram aquelas. E não sei que lugar estranho era aquele em que eu fui parar. Não foi delírio meu, pois eu não uso drogas, não fumo, não bebo, e não tinha e não tenho qualquer doença mental ou psicológica. Mas eu garanto que o que eu contei aqui aconteceu mesmo, de verdade. Todas as pessoas que eu contei isso na época zombaram de mim. Por isso eu deixei de comentar o caso. Mas agora que encontrei este canal, onde vi outros casos incríveis que aconteceram com outras pessoas, eu me senti mais à vontade para contar o meu relato. Só sei que depois dessa experiência, nunca mais viajei sozinho à noite, principalmente em locais afastados e sem referência. Sei que no mundo todo, desde os tempos mais antigos, existem relatos de casos sobre pessoas que desapareceram e reapareceram em lugares diferentes, sem saber o que tinha acontecido, bem como também de pessoas que juraram ver paisagens, construções e indivíduos com aparências de épocas mais antigas, mas que em seguida desapareceram. Será que nós passamos por algum tipo de portal interdimensional que se abriu durante o nosso trajeto? Ou será algum outro tipo de experiência inexplicável e que é além da nossa compreensão?